na aula passada a gente propôs, né, uma situação, um problema, que essencialmente era o seguinte: a gente queria calcular a velocidade instantânea de um objeto em queda livre, né, no instante t igual a 1 segundo, e a lei que a gente utilizou para tentar calcular essa velocidade instantânea foi a lei encontrada por Galileu, né, Galileu Galilei, foi o pai da ciência, considerado, né, o pai da ciência moderna. E a lei que ele encontrou foi essa daqui, né, y igual a 16t ao quadrado, y a distância percorrida pelo objeto após percorridos t segundos, a distância aqui medida em pés, né. Bom, e o que a gente fez lá? O cálculo que a gente fez foi o seguinte, né? Primeiro, a gente olha para a velocidade média, tal como a gente já está bastante acostumado a ver, né? Quer dizer, o que é a velocidade média? É a variação da distância percorrida dividido pela variação do tempo. Então, aqui, a gente considera a variação do tempo como indo do instante 1 segundo até o segundo instante 1 mais ΔT, de modo que a variação total de tempo é exatamente ΔT, e aí, como é que a gente calcula a variação da distância? É precisamente calcular a distância percorrida após 1 mais ΔT segundos e subtrair da distância que tinha sido percorrida após 1 segundo. Né? Dessa forma, a gente calcula quanto foi a variação da distância nesse intervalo de tempo ΔT, e é assim que a gente obtém a velocidade média. Tá, só que a gente não está interessado simplesmente em calcular a velocidade média aqui. A gente quer calcular a velocidade instantânea, ou seja, eu não quero calcular quanto foi a média entre 1 e 1 mais ΔT, eu quero um instante 1. É como se nessa fórmula eu quisesse fazer ΔT igual a zero. Eu quero eu não quero que não tenha um intervalo de tempo, eu quero calcular a velocidade exatamente no instante t igual a 1 segundo. Né? Então foi essa a discussão que a gente fez na aula passada, e aí rapidamente a gente percebeu que nessa fórmula não dá para fazer ΔT igual a zero, porque se eu troco ΔT igual a zero nessa expressão, ali no numerador eu vou ver que vai dar y de 1 menos y de 1, que é zero. E embaixo vai dar ΔT, se ΔT é zero, então vai ser zero também. Portanto, a gente vai ganhar um zero sobre zero, que é uma indeterminação, é uma expressão que não tem sentido matemático. Tá, então o que a gente faz aqui? A gente usa a estratégia que Newton utilizou, que Newton apresentou para resolver esse problema e chegar no valor que deve ser a velocidade instantânea em 1 segundo. A ideia dele foi a seguinte: primeiro, vamos manipular algebricamente essa expressão, né? A primeira coisa aqui foi só substituir, né? No lugar de y de 1 mais ΔT, a gente só usou a expressão que a gente tem para essa distância, está dada ali em cima. A gente vai ganhar ali 16 vezes 1 mais ΔT ao quadrado, menos 16, dividido por ΔT. E agora o que a gente faz a partir daqui? A gente manipula essa expressão algebricamente. Né? Manipular algebricamente aqui, essencialmente, significa, vamos abrir esse quadrado. Para que eu abra esse quadrado, a gente vai encontrar isso aqui, né? Então, ali 1 mais ΔT ao quadrado é o mesmo que quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Né? E nessa expressão, a gente pode colocar esse 16 que a gente está vendo ali em evidência, e o que a gente vai encontrar é essa expressão que a gente está vendo aí agora. Né? A qual a gente percebe que dá para promover uma simplificação melhor aí, né? A gente tem um 1 positivo ali no início da expressão, entre parênteses, e tem um menos 1 lá no fim. Se eu cancelo esse 1 com esse menos 1, a gente vai encontrar essa expressão aí que a gente está vendo. E agora, no numerador dessa expressão, a gente vê que tem um ΔT multiplicando 2 e tem um ΔT multiplicando ele mesmo. Né? Então, as duas parcelas daquela soma entre parênteses apresentam um fator comum, que é a ΔT. Esse fator comum a gente vai colocar em evidência. Coloquei ele em evidência, ganhamos essa nova expressão. Né? Agora a gente tem 16 vezes ΔT em cima e um ΔT embaixo. Esse ΔT de cima com esse ΔT de baixo, isso aqui foi a estratégia, né, a ideia de Newton. Agora a gente cancela isso daí, a gente simplifica, a gente divide ΔT por ΔT e vai dar 1. Né? Ou seja, ele vai desaparecer dessa expressão, e agora a gente vai ganhar simplesmente
16 vezes 2 mais ΔT. E agora, Newton vai olhar para isso e vai dizer o seguinte, olha, esse ΔT aí, ele é tão pequeno, porque essa é a ideia aqui, né? Esse é o espírito da coisa. Já que eu não posso trocar ΔT por zero direto, eu vou fazer essa conta com ΔT assumindo valores bem pequenininhos, sei lá, 10 a menos 500, uma coisa muito pequena. A hora que chega nesse ponto aqui, Newton percebe que, olha, enquanto que na expressão lá de cima a gente tinha um zero sobre zero, nessa última expressão que a gente encontrou, esse zero sobre zero desapareceu. Ele não existe mais aqui. Bom, se não tem mais zero sobre zero aqui, e se esse ΔT é tão pequeno, tão próximo de zero, eu vou então fazer de conta que ele é zero mesmo. E se eu faço ΔT igual a zero nessa expressão de cima, aí fica simples de fazer, né? Se ΔT é zero ali, vai ficar 16 vezes 2, que dá 32. Portanto, a velocidade instantânea desse objeto aí, no instante t igual a 1 segundo, é exatamente 32 pés por segundo. Né? Essa era a estratégia de Newton. Beleza. Só que aí a gente está diante de um incômodo, né, que a gente destacou, né, a gente percebeu na semana passada, que é o seguinte, né? Ora, lá em cima, a gente viu que eu não podia fazer ΔT igual a zero porque eu ganharia uma indeterminação. Só que chega no final dessa conta, na última passagem, e o que a gente faz é justamente fazer ΔT igual a zero. Então isso aqui, assim, é uma coisa que soa como algo contraditório, né? Uma hora eu não posso fazer ΔT igual a zero, outra hora eu faço ΔT igual a zero. E também a gente podia dizer, poxa, mas você está fazendo ΔT igual a zero aqui, mas lá em cima você estava dividindo por ΔT, né? Nessa passagem em que a gente tinha ΔT em cima e ΔT embaixo, e a gente cancelou e disse que ΔT dividido por ΔT dava 1, se eu estou fazendo ΔT igual a zero, então aqui na verdade era zero sobre zero. Dizer que zero sobre zero é 1 é uma mentira, isso é falso, né? Então há algo de estranho aqui. Então eu queria levar vocês para como essa dificuldade foi sendo, né, aos pouquinhos, contornada, né? Foi um processo longo, como eu falei para vocês, esse cálculo, né, essa forma de calcular derivadas, né, o Newton ele não chamava de derivada, ele chamava de fluxão. Para ele, o que a gente chama de função hoje, para Newton era fluxo, que dá bem essa ideia de movimento, né, que eu estou insistindo bastante com vocês, que função é a linguagem do movimento. Tanto é que Newton chamava de fluxo, né? E quando ele calculava essa variação, né, essa taxa de variação, ele chamava isso de fluxão, né? E esse cálculo das fluxões de Newton foi duramente criticado por conta dessa aparente inconsistência aqui, né? Uma hora ΔT não pode ser zero, outra hora ele é zero, né? Então, o que foi feito, né? O que foi sendo feito para tentar contornar essa aparente contradição nesse argumento para o cálculo dessa velocidade instantânea, né? Essa dificuldade ela foi sendo superada conforme foi sendo foi se concebendo, né, uma espécie de operador matemático, né, um operador que vai ganhar o nome posteriormente, isso já lá no século XIX, vai ganhar o nome de limite, né? E como funciona esse operador? Então eu quero trazer isso da maneira o mais prático e intuitiva possível para vocês. Assim, não vou entrar tentar assim deixar o mais assim informal possível para que a gente consiga captar um pouco do espírito da coisa aqui, tá? Então, bom, no cálculo que a gente fez lá em cima, né, o que a gente estava tentando fazer? A gente estava tentando encontrar qual seria esse valor limite, né, da velocidade média conforme o ΔT se aproximava muito de zero. Se aproximava, eu usei a expressão aqui, se aproximava infinitamente de zero. Quer dizer, vai chegando assim, muito próximo de zero. Né? Assim, tão próximo quanto
quisermos, ou mais próximo do que a gente consegue até mesmo imaginar, né? Só que aqui com um detalhe, eu quero que ΔT se aproxime de zero muito, assim, infinitamente, esteja muito, muito próximo de zero, tão próximo, mais próximo do que a gente consegue imaginar, sem, contudo, ser igual a zero. E por que eu não quero que o ΔT seja igual a zero? Porque é aí que a gente incorre naquele problema, naquela indeterminação do zero sobre zero. Então, o ΔT pode e deve se aproximar o quanto ele quiser de zero. Ele deve estar absurdamente próximo de zero, mas ele nunca, jamais deverá assumir exatamente o valor zero. Ele pode ser 10 elevado a menos 1 milhão. Ele pode ser uma coisa menor do que isso ainda, mais próximo de zero do que esse número. Mas ele nunca vai poder ser igual a zero. É isso que a gente... esse é o processo que a gente está querendo fazer. A gente quer um operador que atue dessa forma. Faça com que uma quantidade se aproxime, se aproxime arbitrariamente, assim, chegue tão perto de um número quanto quisermos, sem, contudo, nunca ser igual àquele número. E é esse operador chamado limite que vai ser introduzido para cumprir esse papel, né? Qual é a notação que a gente vai usar para esse processo aí? Então, a gente tem a velocidade média e a gente quer fazer na velocidade média o ΔT se aproximar infinitamente de zero, chegar absurdamente próximo de zero, sem, contudo, nunca ser exatamente zero. A notação que a gente vai usar, e que vai ficar consagrada, né, na matemática, é essa daqui. A gente usa as 3 primeiras letras da palavra limite, né, L, I, M, e embaixo a gente usa esse símbolo, né, tem o ΔT, que é a quantidade que vai se aproximar de zero, e a gente põe uma setinha e indica de que número ela está se aproximando. Nesse caso é zero. Né? Como é que a gente lê isso daí? A gente lê assim, limite quando ΔT tende a zero, ou quando ΔT se aproxima de zero, né? Ou quando ΔT vai a zero. Né? Esse símbolo ele vai denotar para a gente esse operador, que é um operador que vai pegar naquela quantidade, no caso aqui a velocidade média, e vai fazer o ΔT assumir valores cada vez mais próximos de zero, sem, contudo, ser igual a zero. Ok? Me deem um ok se até agora tá ok isso daqui, tá dando para me acompanhar. Ok. Ok. Ok, beleza. Legal. Então, ó, por enquanto, assim, a gente não disse ainda o que esse operador faz de verdade, né? É simplesmente, assim, uma forma da gente expressar esse comportamento que a gente quer, né? De se aproximar tanto quanto quisermos de um número, sem nunca ser igual a esse número, certo? A esse processo, a esse tipo de operação, né, a gente vai chamar de limite, ok? Então, para a gente estabelecer essa, essa, essa notação, né, ou melhor, assim, usando essa notação, essa ideia, né, como é que ficam as nossas contas? Então lembra, o que eu quero calcular é a velocidade instantânea, lá no instante 1 segundo. Né? Bom, o que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea é esse valor limite que a velocidade média assume quando o ΔT chega cada vez mais perto de zero, quando o ΔT tende a zero. Essa é a expressão que a gente vai usar. Né? Quando ele se aproxima absurdamente de zero, o que acontece com a expressão? O que acontece com a velocidade média quando a gente encontra isso aí? Tá, e como é que esse cálculo acontece? Esse cálculo vai acontecer... aqui a gente, na verdade, vai repetir as contas que a gente tinha feito. Então, substituo lá, vejo quem é a variação da distância, né? Faço aquelas simplificações, até chegar nesse ponto aqui. Né? Chegamos ali, 16 ΔT vezes 2 mais ΔT dividido por ΔT. E na frente dessa expressão ali, né, coladinho nela, a gente tem esse operador, né? Esse operador que a gente está chamando de limite. Tá, o que na prática esse operador vai garantir para a gente? Ele vai garantir para a gente duas coisas. Primeiro, ΔT está absurdamente perto de zero.
E a segunda coisa, ΔT não é zero. Esse carinha aqui, esse operador que está aparecendo na frente dessa expressão, ele garante essas duas coisas. E se ele garante, então, que nessa expressão o ΔT não é zero, se ele garante isso para a gente, então, concordam que não há problema nenhum, já que eu estou amparado por esse operador que tem essas duas características, não há problema nenhum em promover esse cancelamento? Né? Não tem problema nenhum aqui. E por quê? Porque embutido nesse operador aqui está o fato de que ΔT não é zero. E, portanto, eu posso cancelar. Aqui eu não estou ferindo nada. Né? ΔT, nesse momento, ele não é zero. Né? Ok. Só que a hora que a gente chega nesse ponto, a gente percebe que o que era antes uma indeterminação, né? O que era um zero sobre zero, aqui agora não tem mais essa indeterminação. Então, o que esse operador vai fazer com essa expressão? Então, esse operador, ele, na verdade, ele pergunta o seguinte para essa expressão. Ela tem indeterminação? Se a resposta é sim, então ele vai dizer o seguinte, então, tente manipular algebricamente essa expressão, tente simplificá-la o máximo que você conseguir, de modo a eliminar essa indeterminação. Que é, se a gente olhar bem, foi o que a gente fez até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, a gente eliminou a indeterminação. Agora esse operador vai perguntar, beleza, olha para a expressão, ela ainda apresenta indeterminação? Nesse caso a resposta é não. Então o que esse operador vai dizer? Pronto, agora aplicar esse processo de limite, quer dizer, fazer o ΔT chegar absurdamente próximo de zero, vai fazer com que essa expressão assuma um valor limite que coincida com simplesmente trocar ΔT por zero nessa expressão. Então, o cálculo desse limite nesse momento passa a ser simplesmente substituir mesmo o ΔT por zero, e quando eu substituo o ΔT por zero, eu encontro esse 32. Agora você deve estar se perguntando, tá, o que mudou nessa expressão para aquele cálculo que Newton fazia? Né? O que mudou foi o seguinte, vocês percebem que aqui nessa expressão, essa notação do limite não aparece mais? O que isso significa? Significa que até a penúltima igualdade dessa nossa expressão aí, a gente ainda não tinha aplicado, de fato, o operador limite. Até aqui, a única coisa que ele serviu foi para garantir para a gente que o ΔT que aparece nessa expressão não é zero. Porque se ΔT tende a zero, o operador limite garante que ele está muito perto de zero, mas ele não é zero. Então eu posso fazer qualquer manipulação, eu posso cancelar ΔT com ΔT sem medo, porque eu estou amparado por esse operador. Só que eu ainda não apliquei ele. Ele só está aqui para garantir garantir a coerência dessas contas. A partir desse momento, o limite mesmo, ele só é aplicado daqui para cá. E a hora que a gente aplica ele, aplicar aqui nesse caso significa, se a expressão não tem determinação, eu quero saber qual é o valor limite para onde isso aqui se aproxima. E esse valor limite, como inclusive a gente tinha percebido naquela tabelinha, né, é precisamente 32. Precisamente substituir, fazer mesmo ΔT igual a zero. Então assim, o ΔT só é feito igual a zero à medida que a gente aplica o processo de limite. É por isso que agora essa igualdade não é mais incoerente com as anteriores, porque aqui eu ainda estava por aplicar o processo de limite. E inclusive essa notação me garante que ΔT não é zero aqui. Eu só apliquei o processo de limite depois de eliminar a indeterminação. Portanto, agora aquela inconsistência de uma igualdade em que num dado momento ΔT não é zero e no outro ele é zero, aqui ela é superada. Porque o ΔT só vira zero à medida em que eu de fato aplico o processo de limite. E eu só posso fazer isso depois de eliminada a indeterminação. Ou seja, né, o que significa essa notação aqui? Né? Limite de f de x para x tendendo a A. Aqui, primeiro, né, a gente não vai se prender
apenas esse tipo de notação aqui, né? Delta T, né, e tal. A gente vai pensar nisso, quer dizer, o nome da variável aqui pode mudar, né? O mais comum, né, que a gente utiliza é o nome, a letra X, né, para denotar essa variável. Então aqui, não sei quantos de vocês aí chegaram a assistir a última live que eu fiz sobre o conceito de variável, né, sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico, mas aqui a gente tem duas letrinhas, né? Tem a letra X, quer dizer, três letrinhas, né? Tem a F ali também. Tem a letra X, tem a letra A, tem a letra F. A letra F está aqui representando uma função, representando uma expressão algébrica que, que, que dá nome, né, a uma variável que depende da variação de x, ou seja, conforme x varia, f de x vai variar também e vai descrever aí movimento de alguma coisa. Então, isso aqui isso que significa essa letrinha F. A letrinha X significa a variável, né? Significa aquilo que é e não é, aquilo que está variando livremente. E A significa aqui não uma variável, mas uma constante. Apesar de a gente também estar utilizando uma letrinha, né? Mas A representa aqui um número constante. Eu só não quero especificar, eu não quero colocar aqui 32, por exemplo, ou 50, ou 1, ou 0. Eu quero deixar A para representar isso de maneira geral, mas os papéis de X e A aqui são bem distintos. Enquanto X é variável, A é constante. A está dado, está fixado. E o que essa notação significa? Essa notação significa algumas coisas. Primeiro, na expressão f de x, que a gente está vendo ali, onde esse operador limite está sendo aplicado, a variável x assume valores muito, muito próximos de a, absurdamente próximos de a. A gente costuma dizer que x assume valores, né, arbitrariamente próximos, tão próximos quanto quisermos. Mas também está embutido uma segunda coisa. O valor de x nessa expressão nunca será igual a a. Então, x, sempre que a gente estiver fazendo um processo de limite, enquanto eu não aplico o limite de fato, x será sempre diferente de a. Então, essas são as duas características fundamentais. X está muito, muito perto de a. E x não é igual a a. X é diferente de a. Bom, e o que se representa essa expressão? Limite de f de x para x tendendo a a. Essa expressão, ela representa o valor limite que a expressão f de x vai assumir quando as condições 1 e 2 forem cumpridas. Ou seja, quando x estiver se aproximando arbitrariamente de a, sem, contudo, ser igual a a. Né? Nessa expressão ali, de f de x, pode ser que, se eu troco x por a, aquela expressão não faça sentido. Pode ser que f de a não esteja definida. Né? E aí, quando isso acontece, a gente precisa manipular algebricamente de modo a tentar eliminar essa indeterminação. Uma vez eliminada a indeterminação, aí a gente aplica o processo de limite por simplesmente fazer x igual a na expressão encontrada.